Hoje é sexta-feira, 22 de março, dia em que milhares de brasileiros saíram às ruas em mais de 100 cidades na luta em defesa da Previdência e contra a proposta da reforma do governo Bolsonaro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Metalúrgicos do ABC se unem em defesa da aposentadoria e contra o fechamento da Ford em São Bernardo do Campo. Em Mauá, trabalhadores da refinaria de Capoava paralisam as operações por 2 horas e protestam contra a reforma da Previdência. Professores estaduais do estado de São Paulo realizam assembleia contra a reforma da Previdência pelo reajuste de 10,15% e pela contratação de temporários. Professores gaúchos realizam caminhada pelo centro de Porto Alegre e manifestação na frente do Palácio Piratini contra a reforma da Previdência. No Rio de Janeiro, com atos ao longo de todo o dia, diversas categorias protestam contra os absurdos da proposta de reforma do governo. Em Brasília, os trabalhadores realizaram diversos atos neste Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência. A principal mobilização foi na Esplanada dos Ministérios, organizada pelos servidores públicos federais. E hoje é sexta-feira. Nós separamos dicas de programas culturais para você curtir o fim de semana sem gastar nada. Sua aposentadoria vai acabar. Este foi o grito que ecoou por todo o Brasil neste Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência. E em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, não foi diferente. Milhares de metalúrgicos e centrais sindicais saíram às ruas com um só objetivo: lutar para que os trabalhadores consigam a tão sonhada aposentadoria antes de morrer. A reportagem é de André Gianocari. Era bem cedo quando milhares de metalúrgicos já se reuniam em frente à fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. De lá, os trabalhadores seguiram em passeata até a porta da Ford, também em São Bernardo, para um encontro histórico em defesa da aposentadoria. Mas eu quero aqui receber os trabalhadores e trabalhadoras da Mercedes, o Aguirre Salário! Tem outros trabalhadores da nossa categoria vão estar junto nessa caminhada, porque é fazer parte dessa resistência contra esse desmonte de todos os direitos que estão na Previdência Social. Faixas e cartazes denunciavam: teremos que trabalhar até morrer. E cruzes simbolizaram o fim dos direitos dos trabalhadores. Unidos, metalúrgicos e centrais sindicais continuaram a caminhada até o Largo do Rude Ramos. Por décadas nós estamos lutando contra a retirada de direitos, garantindo salário, garantindo emprego, e nós não podemos admitir que uma reforma que, na verdade, ela se traduz no fim da Previdência Pública, tirando o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras, depois de uma longa jornada, uma longa vida de trabalho, não poder mais se aposentar. É isso que está colocado hoje e é essa indignação que nós estamos demonstrando na rua. Caio, que é soldador na Mercedes há 16 anos, acredita que o desemprego vai aumentar caso a reforma da Previdência seja aprovada. Quem trabalha na área metalúrgica sabe quão danoso é para a saúde o processo de trabalho. E a gente tem certeza que até 65 anos o cara não consegue estar no plano de trabalho ali, elaborando o seu serviço. Então a empresa vai demitir o cara e, consequentemente, ele não vai conseguir outro emprego. Já o aumento na idade mínima e no tempo de contribuição para conseguir se aposentar desanima o Alessandro. Se continuar e se essa reforma realmente avançar, a perspectiva é zero de aposentar, na verdade, né? A gente não consegue se enxergar trabalhando na montagem, trabalhando numa montadora, se aposentando com 65 anos, porque não tem condições de trabalhar até 65 anos, né? Um trabalho muito salubre, um trabalho muito pesado para a gente avançar até 65 anos, então é muito difícil imaginar uma situação dessa. O jovem, ele tem mais que se preocupar com essa reforma da Previdência acima de qualquer outra pessoa,
que acho que vai ser uma das pessoas mais afetadas, vai ser o jovem, né? Que aí está começando uma carreira e está muito longe de chegar perto da aposentadoria, né? O ato teve como principal objetivo mandar um recado para os deputados em Brasília, que os trabalhadores não vão parar a luta contra a retirada de direitos. Eu acho que foi uma bela demonstração de solidariedade, de capacidade de luta e de articulação em defesa do conjunto dos trabalhadores brasileiros. E eu acho que essa disposição é importante e que é o que é preciso para tentar garantir com essas mobilizações que a Ford permaneça produzindo os seus carros aqui em São Bernardo do Campo. Trabalhadores da refinaria de Capuava paralisaram hoje pela manhã as operações na fábrica por 2 horas. Eles realizaram um ato contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro, somando-se aos protestos realizados em todo o Brasil. A reportagem é de Leandro Chaves. Em Mauá, centenas de trabalhadores diretos e terceirizados na Recap, a refinaria de Capuava, paralisaram as operações por 2 horas e se uniram a milhares de brasileiros na luta contra a reforma da Previdência. A concentração começou cedo, por volta das 6h30 da manhã, em frente ao portão de entrada da empresa. E essa reforma da Previdência que está posta nesse momento no Congresso para discussão, lá na CCJ e consequentemente vai para os plenários, ela não é uma reforma que atende dignamente a todos os brasileiros e brasileiras. Então, nós precisamos que esse governo escute a voz das ruas e a importância que o trabalhador tem nesse momento, democraticamente estarmos na rua, mostrando a nossa indignação, a nossa força de organização. É para isso, para que o governo entenda que ele está governando para todos e que ele não governa apenas para 1/3 da população. Até mesmo quem já se aposentou manifestava revolta com a proposta da reforma. Aos 74 anos, o seu José vestiu o uniforme e veio protestar. A gente ajuda o pessoal, porque está vendo que a situação nossa está ruim. A Petrobras quer tirar os nossos direitos. Além de tudo isso, a Petros, que estão tentando fazer, acabar com a MS. E a luta nossa é essa, do dia a dia. É do dia a dia, luta de todos. Luta de todos. A proposta de reforma da Previdência prevê a demissão de servidores seletistas, aposentados que continuam trabalhando nas estatais e acaba com o pagamento da multa de 40% do FGTS para eles. Mesmo concursados, hoje esses trabalhadores são contratados por empresas como a Petrobras, Eletrobras e Caixa Econômica Federal. Só a Petrobras tem 13 mil trabalhadores aposentados na ativa, o que pode paralisar várias refinarias, caso a PEC seja aprovada. Esse tipo de atitude do governo nada mais é do que um projeto de desmonte da empresa pública, aonde retira direitos do trabalhador e quer reduzir a empresa pública a uma reles capacho do capital privado. E quem também se mobilizou hoje foram os professores. O ato teve início na Praça da República, capital paulista, e seguiu para o vão do MASP, onde manifestantes de diversas categorias aderiram à luta em defesa da Previdência. A repórter Marta Raquel acompanhou. Reforma da Previdência! Reforma da Previdência! O governo do PSDB, dando continuidade à sua tradição, né? Continua desvalorizando os profissionais de educação. Nós estamos aí reivindicando o pagamento imediato de 10,15%, que já foi uma conquista obtida na justiça, né? O governo foi condenado a pagá-lo, mas luta em fazê-lo, né? E além disso tem mais 4% de perdas salariais, totalizando um total de 14,52. E queremos uma política de valorização, né, efetiva para recuperarmos a condição econômica e social do professor da educação. Essa reforma não é necessária, porque o que precisa cobrar é a dívida ativa dos bancos e outros grandes empresários que não pagam a Previdência Social, que é um dos impostos devidos dessa dívida ativa. Ela é uma luta também contra este governo, que é um governo que é resultado de um golpe, né, contra o governo do PT em 2016 e a prisão do Lula.
E é um governo que está tentando aprovar uma série de medidas, já está aprovando uma série de medidas que vai contra os direitos dos trabalhadores, né? Os professores não dão conta de trabalhar até 60 anos de idade. É muito desgastante a vida de professor e de professora. E a reforma que o Bolsonaro está propondo vai nos fazer morrer em sala de aula. Nós temos que contribuir 40 anos. E isso é a morte de todo trabalhador. Hoje já começo preparando a greve. Mas do 22 a 25, nós vamos para as escolas, visitar a escola e dia 26, nova Assembleia Estadual. O seu jornal segue acompanhando os atos pelo Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência. Ainda nesta edição falaremos ao vivo do vão do MASP em São Paulo, onde os manifestantes estão concentrados. E os professores também se mobilizaram no Rio Grande do Sul. Escolas de todo o estado não abriram neste dia de luta. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Professores gaúchos se concentraram na frente da sede do sindicato da categoria, o CEPERS, em uma grande mobilização. Nós estamos fazendo conversa com o nosso professor, com o nosso funcionário, a respeito dos problemas que causarão caso essa reforma for aprovada, né? Então, alguns professores ainda não entenderam que nós vamos ter que trabalhar o homem pelo menos 5 anos a mais e a mulher, que será mais afetada dentro do nosso magistério, vão ter que trabalhar pelo menos mais 10 anos. E ainda não tem garantia de conseguir a sua integralidade. Gostaria que esse povo que está elaborando essa proposta ficasse somente um dia na sala de aula. Daí repensaria o que é ser professor. Os educadores tomaram as ruas do centro de Porto Alegre, alertando que não serão só os trabalhadores que irão perder com a reforma da Previdência, que pode diminuir a renda da aposentadoria em até meio salário mínimo. Além do castigo que já tem aí do atraso de salário do magistério, do não reajuste dos servidores do Estado, nós estamos denunciando. Esta reforma tira o poder de compra da população. Os ricos compram em Miami, em Paris, a população compra aqui, gera desenvolvimento. Vamos derrotar, junto com os trabalhadores do Brasil, esta brutal reforma. A caminhada dos educadores gaúchos terminou na frente do Palácio Piratini, onde se encontra o governador Eduardo Leite, do PSDB, que já declarou apoio incondicional à reforma da Previdência. Nós ouvimos essa fala do governador, ficamos preocupados, porque a reforma é um ataque frontal aos nossos direitos, principalmente atrasando a nossa possibilidade de nos aposentarmos, penalizando mais as mulheres, mas que a maioria da população não está sabendo, que é diminuindo substancialmente o nosso salário no momento de aposentadoria. Em Brasília, também teve mobilização neste Dia Nacional de Luta pela Previdência Social. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. A luta é por todos os 650 mil servidores federais espalhados pelo país e mais 11 milhões e meio vinculados a estados e municípios, que serão atingidos pela reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A proposta altera a idade mínima de aposentadoria para as mulheres aos 60 anos e 65 para os homens. Fundamental é a gente seguir a orientação da CUT Nacional, que é derrotar mais uma vez essa proposta que, na verdade, extingue a Previdência Social e Solidária do nosso país. Uma das preocupações é a alíquota de contribuição proposta, que prevê um desconto médio de 14%, chegando a quase 1/4 dos vencimentos para salários mais altos. É um absurdo você pagar até 22% para a Previdência Social. Com detalhe, você não tem o direito sobre o montante que você paga. Por exemplo, você paga 22% sobre 10 mil reais de salário, mas a sua aposentadoria é limitada a 5.800. Essa proposta eles atacam até quem já morreu, porque os seus pensionistas sofrerão desconto. Quem já está aposentado, quem está prestes a aposentar e os novos servidores. Os servidores lembraram ainda outros pontos da luta da categoria, que é o direito de organização no local de trabalho, reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT,
mas ignorado pelo governo federal. As questões da OIT, as questões da ONU, são coisas que não existem para esse governo, né? E a organização do local de trabalho ainda dificultou muito para a gente agora, porque o serviço público foi pulverizado. O sindicato também criticou o corte de 21 mil cargos comissionados, 18 mil só em Brasília. Além de aumentar o desemprego, a medida atinge a economia. São cargos comissionados de pessoas extremamente habilitadas, competentes, que trata da burocracia no bom sentido. É a pessoa que trabalha com recursos humanos, com material, com almoxerifado. Você traz um prejuízo enorme em cadeia, tá? Que é menos salário, menos comércio, menos indústria. No Rio de Janeiro, trabalhadores de diversas categorias se uniram na luta contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Os atos começaram pela manhã em vários municípios. A repórter Viviane Nascimento acompanhou. Por todo o estado foram realizadas mobilizações desde as primeiras horas da manhã. Os petroleiros de Duque de Caxias e do Norte Fluminense se reuniram às portas das refinarias e bases da Petrobras. Os companheiros e as companheiras estavam falando, 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou param a reforma ou paramos o Brasil. Já na área industrial de Santa Cruz, na zona oeste da capital, um ato unificado lembrou os prejuízos da reforma. Juntamos a sociedade civil, os trabalhadores da Casa Moeda, da SEDAI, da Eletrobras, todos juntos numa luta na defesa do trabalhador. Se existe um rombo, esse rombo não é gerado por quem trabalha. Esse rombo é do empresário que não cumpre seus compromissos. Por isso vamos à luta, defender o Brasil a ser contra a reforma da Previdência. Bancários dos municípios de Niterói e Campos dos Goitacazes fizeram piquetes e panfletagem em frente a agências bancárias. As redes municipal e estadual de ensino paralisaram ao meio-dia. Os profissionais de educação realizam uma assembleia em praça pública para discutir os prejuízos da reforma do governo. A categoria será uma das mais prejudicadas, com o aumento do tempo de contribuição e da idade mínima para aposentadoria. Para as professoras, os danos são ainda maiores, já que não haverá mais recorte de gênero para a concessão do benefício. Por exemplo, me aposentar com 68 anos, em vez dos 50 na rede municipal de Teresópolis. Então, vou trabalhar mais de 18 anos. E a gente acha que as aposentadas e as pensionistas estão livres, as mulheres, não. Elas também podem ser taxadas caso o governo Bolsonaro diga que tenha déficit na Previdência. E essa taxação vai para 20 anos. Também a questão das pensões, um absurdo. Vai reduzir pela metade, né, as pensões por morte e 10% a cada dependente. Em frente à Eletrobras, eletricitários também questionaram a venda da estatal. Hoje o governo quer vender a Eletrobras por 12 bilhões e o patrimônio da Eletrobras hoje está avaliado em 420 bilhões. Além de a reforma da Previdência prejudicar os 14 mil trabalhadores do sistema Eletrobras, como vai prejudicar os trabalhadores de forma geral, ela prejudica o trabalhador de linha de transmissão, porque aquele trabalhador que tem aposentadoria especial, se a reforma da Previdência passar, o trabalhador eletricista ele vai perder esse benefício que ele tem hoje. No fim da tarde, um grande ato reuniu todas as categorias na Praça da Candelária. Que nós sejamos contra a reforma. Nós queremos uma reforma justa para todos. Se é bom para o setor privado, tem que ser bom para todos os setores. Ninguém está livre. E acho que nesse momento, principalmente nesse momento, a unidade se faz de extrema importância dos trabalhadores gerais, independente do setor, seja ele público, municipal, estadual, federal ou privado. Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência foi marcado por atos em várias cidades do Brasil. Em São José dos Campos, interior paulista, metalúrgicos atrasaram as entradas nas linhas de produção contra a reforma da Previdência. Houve ainda uma caminhada até a Praça Afonso Pena. Em São Carlos, as ruas foram tomadas por trabalhadores que também protestaram contra a reforma da Previdência. Ainda no interior de São Paulo, centenas de pessoas participaram em Campinas do Dia Nacional de Luta para dizer não à reforma. Em Fortaleza, capital do Ceará, a mobilização que reuniu milhares de trabalhadores contou com a participação de operários da construção civil que paralisaram atividades na luta em defesa da Previdência. No Paraná, os trabalhadores realizaram uma passeata pelas ruas de Maringá.
Houve protesto contra a reforma da Previdência em Blumenau, Santa Catarina. Trabalhadores e trabalhadoras realizaram ato em frente ao INSS. Os trabalhadores curitibanos também lotaram as ruas em defesa da aposentadoria. No Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, trabalhadores enterraram a reforma da Previdência em um ato simbólico. Em Caraúbas, no Rio Grande do Norte, o ato em defesa da Previdência ocorreu em frente ao INSS. Ainda no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, os trabalhadores também estão na luta contra a reforma da Previdência. Pelo menos 10 mil pessoas saíram às ruas de Salvador, na Bahia, para protestar contra a reforma proposta pelo governo Bolsonaro. O ato contou com a participação dos rodoviários, que fizeram uma paralisação em defesa das aposentadorias. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, houve panfletagem nas garagens de ônibus no Dia Nacional de Luta. Em Vitória, no Espírito Santo, houve passeata contra a reforma da Previdência. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a mobilização em defesa da aposentadoria aconteceu logo cedo. As ruas de Belém, no Pará, foram tomadas por manifestantes no Dia Nacional de Luta. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, o ato ocorreu no centro histórico da cidade e reuniu milhares de pessoas. Ainda em Minas, o ato em defesa da aposentadoria lotou as ruas de Belo Horizonte. No Maranhão, o ato tomou as ruas da capital, São Luís. O sol forte e a temperatura de 40 graus em Teresina, no Piauí, não atrapalharam os trabalhadores que protestaram contra a reforma da Previdência. Depois do intervalo, bancários também se mobilizam para barrar a reforma da Previdência. A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, tudo ótimo? Eu espero que sim, uma excelente noite e vamos aos comentários. Eu leio da Ana Paula. Parabenizo os sindicalistas. Diante aos duros golpes, principalmente após a reforma trabalhista, renascer das cinzas e despontar como protagonista na luta pelos trabalhadores. A luta continua sempre. A Rosana Rodrigues Louro. É preciso continuar unidos e partir para a greve geral. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. E o bom humor foi a forma que o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região achou para realizar atividades no centro da capital paulista e mostrar como a reforma da Previdência vai afetar a vida dos trabalhadores. Foi o primeiro, foi a besta, foi o japonês, foi o pornográfico, agora vai, caiu a reforma da Previdência. Enquanto milhares de brasileiros saem às ruas para protestar contra a reforma da Previdência de Bolsonaro, o governo não consegue levar adiante as negociações no Congresso. Para o comentarista político João Caires, uma das causas é a desarticulação do governo, em que os filhos do presidente têm papel de destaque. As centrais sindicais, num ato unitário, estão fazendo atos no país inteiro, de manhã até de noite, provando que estão unidos contra esse projeto. E o governo Bolsonaro parece perdido, pode ser o governo da confusão, porque ele disse que ia fazer uma nova política. E o que vimos, os anúncios, foi que ele ia gastar R$1 bilhão em emendas parlamentares para conseguir aprovar a chamada nova Previdência. Por outro lado, os seus filhos têm influenciado muito Jair Bolsonaro. O seu filho, que é vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tem atuado como vice-presidente da República. Ele aproveitou que o pai esteve nos Estados Unidos
e assumiu algumas funções de articulação, deixando seu trabalho no Rio de Janeiro e fazendo esse papel de articulador, de conversar com deputados, e isso acabou irritando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse que não quer mais ser o articulador. Ele está saindo da articulação do governo e que não aguenta mais, não suporta mais a intromissão do seu filho Carlos Bolsonaro, que nem deveria estar em Brasília, deveria estar no Rio de Janeiro cuidando do cargo que ele foi eleito. Por outro lado, também vimos que o seu outro filho, o Eduardo, ele esteve numa reunião com o presidente Trump e o ministro das Relações Exteriores acabou não participando dessa reunião. Uma coisa assim, totalmente fora de protocolo. Até a jornalista Mônica Bergamo disse que se o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tivesse um pouco de fibra, ele pediria para sair. Percebemos que esse governo é um governo sem rumo, sem projeto, é uma confusão danada. Semana passada o governo anunciou, o projeto de livre comércio de automóveis com o México, sem a mínima sensibilidade com o que está acontecendo com a planta da Ford em São Bernardo. A empresa anunciou o fechamento dessa planta em São Bernardo, afetando diretamente 4.500 trabalhadores, mas podendo afetar 30 mil empregos. E até agora o governo federal, na figura do nosso presidente Jair Bolsonaro, não se apresentou. E ele não sabe os perigos que é, por exemplo, um acordo de livre comércio de automóveis. Sabemos que o México paga 1/3 do salário. Eles vêm há muito tempo reduzindo os salários dos trabalhadores, explorando a tal ponto que trabalhadores de montadora à noite trabalham como messeiros, ou seja, como garçons. Então o governo deveria estar muito mais preocupado com certas questões, mas é um governo que está perdido, é um governo de confusão. Poderia muito bem ter levado a questão da Ford para Trump, até porque a Ford é uma empresa americana, podia cobrar uma posição de Donald Trump sobre a questão que estava afetando os brasileiros aqui, mas muito pelo contrário, entregou a questão dos vistos sem reciprocidade. O Brasil vai perder 60 milhões de reais com isso e não ganhamos nada, entregamos a nossa base de Alcântara, ou seja, o governo Bolsonaro que disse Brasil acima de tudo, está sendo muito pelo contrário, um governo confuso, sem projeto e que infelizmente não está defendendo o que ele deveria fazer, defender os interesses dos brasileiros. O general de Gaulle, francês, dizia e disse no passado que os países não têm amigos, têm interesses. Parece que Jair Bolsonaro não sabe disso. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a reintegração de posse de área próxima aos viadutos Bresser e Alcântara Machado, na zona leste da capital paulista. Muita gente vive no local e foi sobre a situação dessas pessoas que eu conversei com o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Muitos grupos familiares, há um número grande de crianças, há grupo de casais e também há homens que estão sozinhos, há muitos jovens, também idosos e doentes. A Prefeitura apresenta uma única resposta para os grupos familiares, que é o CTA do Canindé, que é para grupos de família, que são 30. E para os outros são os albergues comuns. Então, não houve tempo adequado para encaminhar tudo isso, porque um fato que é importante, essas famílias já tinham conquistado um espaço de autonomia e eles voltam para uma resposta institucional. Por exemplo, eles lá fazem a sua própria comida, eles vão para um lugar aonde tem refeitório, onde tem uma cozinha para todos, aonde não tem individualidade e autonomia. Então a resposta é uma resposta de colocá-los numa instituição. Isso é voltar um passo para trás ao invés de um passo para frente. Eu tenho acompanhado todos os dias. O que eu vejo são mulheres chorando com as crianças no colo, as próprias crianças enxugando as lágrimas das mães, sem entender o que vai acontecer, as pessoas sem saber para onde ir, sem saber o que vai acontecer com seus pertences, juntando o pouco do que tem, sendo discriminadas e atacadas por toda a população do bairro, sendo tratados como delinquentes e como bandidos, sendo desrespeitados na sua dignidade humana. É isso que a gente vê todos os dias.
Michel Temer ficou em silêncio hoje durante o depoimento na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Resta a dúvida se ele apenas exercia um direito ou se tem algo a esconder. Para o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, não há fato novo que justifique a prisão de Michel Temer. Aparentemente, se trata de uma ação dos procuradores da Lava Jato para responder às derrotas que vem sofrendo e, ao mesmo tempo, manter a operação em evidência. Eu conversei agora há pouco com o ex-ministro. Vamos acompanhar. Não me parece que se haja um fato específico que justifique a prisão de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Até porque, se houvesse necessidade de preservar provas e coisas do gênero, há outros modos de fazê-lo de acordo com o artigo 319. Por exemplo, usando tornozeleira, coisas do gênero, né? Então, me parece que ali houve não só um assodamento em relação ao timing, né? Porque o que se quis parece, para qualquer qualquer leigo ver isso daí, parece que ali é uma resposta que se queria dar, né? Vamos dizer, a ataques que a corporação Ministério Público, especialmente Lava Jato, vinha sofrendo. E também, vamos dizer, uma coisa completamente desproporcional, né? Porque não há razões processuais para essa prisão. A atual conjuntura de crise nas instituições e a necessidade do fim da interferência política em nome da retomada da democracia foram temas debatidos na Universidade Federal do Paraná no encontro Violações e Retrocessos, Diálogos de Juízes pelo Estado de Direito. Um dos participantes do evento, o desembargador Rui Portanova, destacou o recado enviado pelo ex-presidente Lula, que pouco antes tinha recebido a visita de representantes da Associação dos Juristas pela Democracia. Nessa visita, então, que foi feita para quem fez foi o colega de São Paulo, que foi se encontrar com o presidente Lula. Ele está muito bem de saúde, está muito alerta, muito vivo. Ele pediu basicamente isso, que o nosso discurso e as nossas movimentações tinham que ser de prestigiamento das instituições, Supremo Tribunal Federal, Poder Legislativo, Poder Executivo, essa que é a ideia. Veja agora como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Tempo parcialmente nublado neste sábado em São Paulo, máxima de 28 graus e mínima de 16. Pode chover em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Em São Bernardo do Campo, o sol aparece entre muitas nuvens com possibilidade de chuvas localizadas a partir da tarde. Máxima de 29 e mínima de 15 graus. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens pela manhã com períodos de sol ao longo do dia. Chance pequena de chuva. Máxima de 28 graus e mínima de 15. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol. Previsão de pancadas de chuva isoladas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 26 e mínima de 19 graus. No próximo bloco, milhares de trabalhadores ocupam a Avenida Paulista contra a reforma da Previdência. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, de volta com seus comentários e eu leio agora do Eduardo Selga. Um país que não quer amparar os idosos e aposentados com uma aposentadoria justa é um país que desrespeita o trabalho de seu povo. Mais do que nunca, é preciso lutar contra isso. O ir a pé, essa reforma da Previdência, não. Temos que acabar com os privilégios das Forças Armadas no Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí.
Dilma Ferreira Silva, coordenadora regional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens em Tucuruí, no nordeste do Pará, foi assassinada nesta sexta-feira. O marido dela e uma outra pessoa também foram mortos. Segundo a polícia, eles estavam no assentamento rural Renato Lima, localizado no município de Baião, quando 2 homens armados entraram no local e dispararam contra os 3. Dilma Ferreira Silva e o marido moram no assentamento desde o início da ocupação em 2010. Em 2011, ela participou de uma audiência com a então presidenta Dilma Rousseff e pediu uma política nacional de direitos para os atingidos por barragens, com atenção especial para as mulheres. A polícia investiga o caso. Falamos agora com a repórter Marta Raquel, que está na Avenida Paulista, região central de São Paulo, onde ocorrem manifestações pelo Dia Nacional em Defesa da Previdência. Boa noite, Marta. Boa noite, Ana Flávia. Aqui em São Paulo, o ato ocupa a Avenida Paulista, em frente ao MASP, com 60 mil pessoas. A manifestação é a união das centrais sindicais contra a reforma da Previdência, que traz diversos retrocessos para a população. Segundo os organizadores, o objetivo é mostrar para a população como e por que a proposta de Bolsonaro é devastadora para os brasileiros, principalmente, Ana, para a classe trabalhadora e para os mais pobres. As falas aqui giram em torno dos ataques à aposentadoria. As novas regras irão dificultar o acesso à Previdência, já que elevam a idade e o tempo de contribuição e reduzem o valor a ser pago aos aposentados. Outras 2 marchas se juntaram aqui ao ato faz pouquinho tempo. 15 mil professores estaduais vieram da Praça da República para cá e também 15 mil pessoas acabaram de chegar junto com o Guilherme Boulos, são os manifestantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. No caminhão aqui ao lado, os organizadores lembram o ato de abril de 2017, quando a classe trabalhadora barrou a proposta da reforma da Previdência do então presidente Michel Temer, com diversas mobilizações que culminaram na maior greve geral da história do país, Ana Flávia. Mais de 45 milhões de trabalhadores cruzaram os braços. E aqui o indicativo também é esse. Até a proposta ser retirada, o povo não sairá das ruas. É com você, Ana Flávia. Isso aí, imagem muito bonita, a participação aí, todos os trabalhadores. Obrigada pela participação, Marta, e bom trabalho. A proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro vai exigir idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, tanto no setor privado quanto para servidores públicos. No texto, os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho poderão escolher a chamada regra de transição. Para entender como funciona essa regra de transição, eu converso com o Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Tudo bom com você? Boa noite. Bem-vindo aqui em mais uma sexta-feira de esclarecimentos aqui no seu jornal. E uma sexta-feira de luta, né, contra a reforma da Previdência. Dia Nacional de Luta, exatamente. Bom, Fausto, como que vai funcionar essa regra de transição e quem são as pessoas, a quem se aplicam essas regras? Bem, a regra de transição ela vai ser aplicada ao conjunto de trabalhadores que já estão no sistema previdenciário. Eu diria que a grande maioria dos trabalhadores abaixo de 40 anos não atingirão a regra de transição. Eles até vão poder usar, mas ela não tem eficácia efetiva. No caso, uma trabalhadora com menos de 40 certamente não vai ser aplicada a você. Vai ser aplicado a quem está muito próximo de se aposentar. Provavelmente até 12 anos, alguma coisa assim. Tá. São 3 regras de transição pensadas e colocadas se a proposta for aprovada. A primeira regra de transição só vai valer para quem falta só 2 anos de contribuição para se aposentar. Ou seja, mulheres que têm já 28 anos de contribuição e homens que já têm 33 anos de contribuição. Para esses trabalhadores, somente para esses trabalhadores, não tem idade mínima. Eles se aposentarão quando conseguirem atingir os 35 e os 30 anos, homens e mulheres, que é o tempo de contribuição. Só que eles serão atingidos pela forma de cálculo. Porque a média será aquela média que não terá mais o expurgo dos menores salários. Então, eles não recebem o 100%. Eles não chegarão no mesmo cálculo que eles chegariam hoje. E a regra do 86,96, que pode chegar até o 100%, não se aplica a eles. Eles pegarão a média total, né, sem o expurgo dos 20 menores salários, na sua conta das contribuições, e será multiplicado pelo fator previdenciário que está vigindo hoje. Ou seja, quem tem menos idade vai ter um menor benefício. Ou seja, essa é uma regra que vale só para alguns, né, os que estão muito pertinho. A segunda regra de transição é uma regra que estabelece para quem já está com idade próxima à idade mínima que vai ser aprovada. Ou seja, se você mulher estiver com 56 anos e homem com 61, você também poderá se aposentar tendo 30 anos de contribuição mulher
e 35 anos homem, ou seja, mas aí você obrigatoriamente terá que ter 56 mulher, 61 ano homem este ano. Tá. E ano que vem vai subindo até chegar, vai subindo esta idade, essa vai é de subindo. Pontuação. Não, esta é de idade mínima. Tá. Vai subindo esta idade ano a ano até atingir 62 anos de idade para mulher e 65 anos para homem. Ou seja, esta é uma regra de transição para quem tem tempo de contribuição e tem uma idade que em 2019 significa 56 anos mulher e homens 61. E aí ela vai subindo devagarzinho. Então essa é a segunda regra de transição. A terceira regra de transição, ela é a que estabelece a somatória de pontos. Tá. Ou seja, você também vai poder se aposentar por tempo de contribuição, mesmo que não tenha esta idade, desde que você tenha 35 anos de contribuição homem, 30 anos mulher, no momento, no momento em que você conseguir isso, e que você tenha na somatória da sua idade com o seu tempo de contribuição, começando com 86 mulher e 96 homem. E vai subindo 1 ponto por ano. Ou seja, ano que vem não é mais a somatória de 86, 96, será a somatória de 90. Isso, será a somatória, será a somatória subsequente, de 87 e 97. Até chegar a um determinado ponto. Até chegar num determinado ponto. Que vai ser, no caso, 105 para homens e 100 para mulheres. Essa é a terceira regra de transição. Agora, para a segunda e para a terceira regra de transição, a fórmula de cálculo é a média total e você, desde que a média integrada, sem os 20% de expurgo, que você vai aplicar 60% desde que você tenha 20 anos de contribuição. Aí você vai aplicar 2% para cada ano a mais que você contribuir sobre 20 anos. Ou seja, se for 21, não vai ser 60, vai ser 62. E assim subsequente até chegar ao máximo a 100. Tá. Esta é a regra de transição. No caso das aposentadorias por idade, ou seja, a pessoa já tem 65 anos homem e 60 anos mulheres, o que muda do ponto de vista da transição é que no caso das mulheres, a cada ano que passa vai subindo 6 meses. Ou seja, este ano começa com 60, depois 60 anos e meio, e vai subindo até atingir 62, e no caso dos homens, que já é 65, e além disso vai subindo também o tempo mínimo. O tempo mínimo hoje é 15 anos, ele vai subindo 6 meses a cada ano até chegar ao 20, que é o novo tempo mínimo. Essas são as regras novas de transição que está prevista. Para o setor público, é basicamente a terceira regra de transição, mas tendo idade mínima estabelecida. Perfeito. Bom, são muitas as dúvidas, mas quem quiser esclarecer elas, tem o site do DIEESE que tem todas as informações. Isso, no site do DIEESE está todas as informações e tem um simulador, a calculadora da aposentadoria. Ali você vai poder colocar a sua condição específica e verificar em qual dessas regras de transição você vai poder entrar. Perfeito. Fausto, obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Agora as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, tudo de graça. Dá só uma olhada. Eu em Ti Retratos trata da perseguição à população LGBT ao contar o caso de Dandara, vítima de espancamento até a morte em 2017. É na Galeria Olido, no centro de São Paulo, neste sábado e no domingo, às 6 da tarde. Irmão desconhece irmãos, os filhos desconhecem o pai. Hotel Mariana é um espetáculo criado a partir de relatos de sobreviventes da tragédia de Mariana, causada pela Vale em Minas Gerais em novembro de 2015. O drama Verdade estará no Centro Cultural da Penha, Zona Leste de São Paulo, neste sábado, às 8 da noite e no domingo, às 7. Eu vejo você ver com a minha fala, dentro do peito o coração dispara. Uma das mais conhecidas bandas de forró do Brasil, Fala Mansa, leva seus hits dançantes para o Parque Chico Mendes, em São Caetano do Sul. Só queria dizer a verdade, mas falta coragem. É no domingo, às 8 da noite. Quando a dor te torturar. Parceiro de Roberto e Erasmo nos tempos da Jovem Guarda, Eduardo Araújo, do Country Rock à Viola, resume 50 anos de carreira do artista. Eduardo Araújo se apresenta no domingo, às 3h30 da tarde, no Sesc Itaquera.
quando tudo terminar, quando nada mais restar. Foi por ti que eu escrevi versos e cartas de amor. Guitarradas do Pará é o show em que Fafá de Belém apresenta músicas de sua terra natal. O espetáculo acontece no palco externo da Fiesp, na Avenida Paulista, no domingo, às 4 da tarde. Chorei, sofri, no entanto nunca desisti de te amar da forma. Confira agora os fatos e imagens que marcaram a semana. A operação de hoje se chama Descontaminação. E nós continuamos defensores do devido processo legal. Delação não é prova, apesar dos robustos indícios contra Michel Temer. Agora também deve significar, na nossa opinião, um salto na construção da nossa unidade de ação. Gente, tem um gigante ali, tem um homem muito forte e corajoso. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até segunda. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal das redes sociais, do YouTube, volto com os seus comentários e eu leio da Miranda Filho. O povo não pode abaixar a cabeça e deixar que só os ricos achem que têm direito de sobreviver. O Francisco Chaves Trigueiro. A reforma tem que ser barrada porque é excludente e impactaria na vida da grande maioria da população. E ali a Margarida Ribeiro participou escrevendo: nesse governo a bagunça é imensa, eles estão perdidos. Bom, agradeço a todos que comentaram, interagiram aqui comigo nesta sexta-feira. Obrigada mesmo pela companhia. Um ótimo final de semana e não se esqueçam, segunda-feira pontualmente às 7 da noite, temos mais notícias e informações e, claro, seus comentários aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!